Oi pessoal, aqui é a Pri, do Estante Amarela, e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o livro Amor Amargo. Mostrei o livro de ponta cabeça sobre o livro Amor Amargo. Amor Amargo foi o primeiro livro que eu li da Jennifer Brown. O outro livro dela, que é bem famoso também, é Lista Negra, eu ainda não tenho, eu ainda não li. E ele foi publicado pela editora Gutenberg. Ele traz um tema que é tabu, que é relacionamento abusivo, e é um livro jovem adulto maduro. Então, o que a gente encontra nesse livro é a história da Alex. A Alex é uma estudante, ela escreve poemas, ela tá no último ano do ensino médio, e ela tá planejando com outros dois amigos dela uma super viagem pro Colorado. É uma viagem de festa, de término do ensino médio, mas também ela quer tentar cobrir um buraco que ela tem, que foi a morte da mãe. Por quê? Quando ela era pequena, a mãe dela abandonou a família, ela, as duas outras irmãs e o pai, porque ela queria ir pro Colorado. E ela quer entender por que a mãe dela abandonou a família para ir pro Colorado. Então, assim, ela e os dois amigos passam muitos momentos planejando a viagem. Ela trabalha bastante para conseguir juntar dinheiro e conseguir realizar essa viagem. Aparece na nossa história o Colin, que é um aluno novo na escola. Ele é muito bonito, ele é jogador de basquete e várias meninas da escola se encantam por ele, inclusive a Alex. O Colin vem pra escola e começa a ter um relacionamento com a Alex nas aulas de reforço que ela dá pra ele. O Colin diz pra Alex que essa nova escola é uma chance pra ele começar de novo. E aí eles começam a conversar e é claro que a Alex sente uma paixão muito grande por ele. E ela começa a notar que essa paixão é correspondida. Eles começam a se relacionar e aí que entra na questão dessa história. Vendo de fora, a gente começa a analisar as situações em que ele aparece no trabalho dela e senta lá e fica olhando. Às vezes ela tá em casa com os amigos, ele surge e diz que só quer dar um oi, que não quer atrapalhar. E começa a dar pra ela uma sensação de segurança. Aí, de uma forma que ela não perceba, ele vai começando a fazer joguinhos assim de ciúme e ele vai afastando ela dos dois amigos. E os dois amigos conseguem ver que a intenção dele não é boa, mas a Alex está totalmente dominada por essa paixão. Ela se sente muito sozinha porque a irmã mais velha já saiu de casa, a irmã mais nova ela acha um saco. Ela tem toda essa questão do que aconteceu com a mãe para resolver e o pai dela, depois da morte da mãe, teve uma depressão muito profunda e não interage com as filhas. Então, assim, ela é muito sozinha e ela vê no Colin essa oportunidade de ela realmente ser quem ela é. Ela se sente amada, ela se sente protegida, até que, sim, ele começa a fazer manipulação psicológica com ela. E ela percebe isso, mas ela tá tão envolvida nessa situação que ela não consegue sair disso. E ela pensa assim, talvez a culpa seja minha por isso tá acontecendo também. Eu preciso mudar em alguma coisa. Até que as agressões físicas começam. E ela se vê num momento da vida dela em que ela tá afastada dos seus amigos. Ela não se sente segura em conversar com ninguém pra falar o que tá acontecendo com ela, porque ela acha que ela vai ser vítima da história, ela fica pensando como que depois a sociedade vai olhar pra ela, vai ver nela uma mulher frágil que deixou que isso acontecesse. E, por outro lado, ela pensa que o Colin é assim porque na família dele ele tem problemas e ela também não quer abandonar ele porque ela sabe que ele precisa dela como ela precisa dele. E ela vai ficando nesse relacionamento e não consegue sair. E as pessoas estão vendo o que está acontecendo, porque ela aparece com manchas de agressão,
ela fica em casa porque quando ela apanhou muito forte ela não tem como sair de tanta dor, ela inventa doença pra faltar a aula. E ela entra nesse círculo vicioso e ela não consegue sair. Ela não consegue buscar a ajuda de ninguém que realmente possa resgatar ela e fazer ela ver que não, que a culpa não é dela, que ela não precisa se manter num relacionamento assim. Mas até que isso aconteça, você fica totalmente vidrado no livro e você entende a personagem, porque muitas vezes a gente pensa, mas isso nunca vai acontecer comigo, porque se acontecer comigo eu vou dar um basta na situação. Jennifer Brown escreve isso tão bem que a gente consegue se colocar no lugar dela, que a gente entende o porquê que ela não consegue sair desse relacionamento, mas a gente também consegue ver da perspectiva dos amigos e das pessoas que estão próximas dela, comentários, com conversas, tentam tirar ela dessa situação, mas é difícil porque ela se fecha, ela se afasta de tudo e de todos para que ela possa viver essa história de amor. Foi o primeiro livro que eu li com esse tema tabu e mexe muito com a gente justamente por causa da forma com que foi escrito, porque é muito fácil a gente julgar as pessoas que estão nessa situação, mas até então eu nunca tinha imaginado como a pessoa se sente, com essa sensação de culpa também. Então, assim, se isso tá acontecendo é por culpa minha também. E a Jennifer Brown se apropriou muito desse assunto. Ela até aqui no final do livro traz algumas notas sobre como a gente pode identificar casos de relacionamento abusivo, quais são as características do agressor, como a vítima tá se portando quando ela tá passando por uma situação assim. Vale muito a pena ler para que a gente saiba como ajudar pessoas que estão em uma situação assim, pessoas que estão passando por um relacionamento abusivo. Então eu quero deixar essa dica de leitura para vocês e dizer que sim, vale a pena todo mundo ler, mesmo tratando de um tema difícil para aceitação e difícil de leitura, porque a gente fica com raiva em certos momentos, a gente deve ler para ter mais conhecimento sobre esse tema. Então é isso, gente. Deixem nos comentários se vocês já leram o livro e o que vocês acharam, se vocês tiveram a mesma impressão que eu, se esse livro também partiu o coração de vocês. Quem não leu, lê e depois me conta aqui nos comentários. Não esqueçam de seguir o Estante Amarela nas redes sociais que estão aqui no box de informação. Não esqueçam de deixar o seu curtir nesse vídeo, compartilhar com os seus amigos e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo!